Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de legislação para o concurso da Prefeitura de São Francisco de Assis. Vamos iniciar o nosso estudo com a lei orgânica e depois estudaremos também o regime jurídico dos servidores do município. Pessoal, uma informação importante, como é a primeira aula do curso, acessando o nosso curso então pelo nosso site, quando vocês clicam ali em materiais, vocês conseguem baixar a apostila da aula que a gente está assistindo agora. E é importante que ao assistir a nossas aulas, tanto da lei orgânica quanto do regime jurídico, vocês acessem a apostila que eu disponibilizo no curso. Porque aí com a apostila vai ficar muito mais fácil de entender os conteúdos que eu vou explicar aqui. Porque na apostila, além de ter o texto atualizado das leis, eu também tenho alguns quadros e alguns mapas mentais, alguns esquemas visuais que eu elaboro para ajudar a memorização de vocês. Bom, a lei orgânica do município de São Francisco de Assis é a lei que organiza a administração municipal. Todo município tem a sua lei orgânica. E aqui a lei orgânica vai dizer uma série de regras sobre o poder legislativo e sobre o poder executivo, que são os dois poderes do município. E o nosso primeiro mapa mental ali da apostila, ele trata justamente sobre os poderes. E a gente tem que ter um cuidado na hora da prova, que a banca às vezes vai fazer uma pegadinha que é o seguinte: no município, nós temos dois poderes, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara Municipal. No âmbito do Estado e da União, nós temos três poderes, tem o executivo, tem o legislativo, e também tem o judiciário. E não existe poder judiciário no município. Então são dois poderes nos municípios e três poderes no Estado e na União. Cuidado com esse detalhe. Se a banca afirmar que existe poder judiciário aqui em São Francisco de Assis, a resposta está errada. Só dois poderes, como em qualquer município. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Certo? Muito bem, aí o parágrafo 1º do artigo 2º, logo abaixo ali desse mapa mental, ele traz que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Um poder não pode delegar atribuições para outro. Essa que é a ideia da delegação ser vedada. Por quê? Qual é a função da prefeitura? Administrar a cidade e prestar os serviços públicos. Qual é a função da Câmara de Vereadores? Fiscalizar a prefeitura e aprovar as leis. Uma não pode delegar para outra as suas atribuições, porque num Estado democrático de direito a gente precisa dos dois poderes funcionando de forma autônoma e independente, um fiscalizando e freando a atuação do outro. E o parágrafo 2º prevê que o cidadão que está em um deles não pode estar no outro. A gente tem a situação, por exemplo, de um vereador que assume como secretário municipal. Para um vereador eleito assumir como secretário municipal, ele tem que se licenciar da Câmara para poder ir para o Poder Executivo. Não pode ficar como vereador e secretário municipal ao mesmo tempo. Temos no artigo 3º uma regra sobre os limites. Os limites do território do município, que estão fixados, eles só podem mudar por lei, nos termos da lei estadual. Só respeitando a lei estadual pode mudar os atuais limites, os limites do município de São Francisco de Assis com os municípios vizinhos. O artigo 4º apenas apresenta os símbolos do município, é muito raro cair isso em prova, já que não tem nenhum símbolo diferente aqui. É bandeira, brasão, hino e outros que venham a ser estabelecidos em lei. Aí o artigo 5º, ele traz uma situação que a banca que vai fazer o nosso concurso aqui em São Francisco já aplicou em outros municípios, que envolve a autonomia do município. Porque o município de São Francisco, assim como qualquer município, ele é autônomo. Ele não é subordinado ao governador do estado ou ao presidente da república, não. Existe um prefeito eleito pelo povo. E a autonomia do município de São Francisco, ela vai se manifestar por 5 motivos aí que eu desmembrei aqui, desse artigo 5º. Ali tem 4 incisos, mas eu fiz um mapinha mental ali na nossa apostila com 5 elementos. Primeiro, eleição direta dos vereadores. O povo de São Francisco escolhe os seus representantes, os vereadores. Também o povo vai escolher o prefeito e o vice. Eles vão fazer uma administração própria, a prefeitura faz uma administração própria sobre o interesse local dos cidadãos do município.
adota a legislação própria. Esta lei que a gente está estudando é uma lei de São Francisco de Assis, assim como o Estatuto dos Servidores também é uma lei específica, e vai ter lá também Código Tributário, Código de Obras, Plano Diretor, uma série de leis do município de São Francisco. E nós temos também, dentro dessa ideia de autonomia do município, que o município vai decretar e arrecadar os tributos de sua competência. Vão ter os impostos do município, a gente vai ver quais são, dentre eles está lá o famoso IPTU, e é dali que o município tira dinheiro para cuidar dos serviços de interesse da comunidade local. Bom, o artigo 6º prevê que a cidade de São Francisco de Assis é a sede do município e lhe dá o nome, como a gente sabe. E o artigo 7º também é bastante cobrado em prova, porque ele traz uma série de vedações, uma série de proibições que o município tem que observar. Primeiro, o município não se mete com religião. Ele não pode criar religiões, ele não pode colocar dinheiro em religiões, ele não pode impedir o funcionamento das religiões. Então, de uma forma bem curta e grossa, a gente pode dizer, município não se mete com religião. Segundo, recusar fé a documentos públicos. O município não pode recusar fé a um documento público apresentado, porque o documento público, né, ele tem aquela presunção de legitimidade, ele tem a fé pública. Não pode o município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, no edital do concurso, não pode a prefeitura dizer só pode fazer concurso quem é nascido em São Francisco de Assis, ou quem é gaúcho, ou quem mora aqui em São Francisco. Não pode o concurso fazer esse tipo de distinção entre brasileiro. E pode vir pessoas de qualquer lugar do Brasil fazer prova aqui em São Francisco de Assis. O município não pode tratar de forma diferente os brasileiros que vão residir no município. Também não pode manter publicidade de atos, programas, obras e serviços e campanhas que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Isso decorre lá da Constituição Federal, que ela proíbe que o dinheiro público seja utilizado em propagandas que não tenham, né, esse caráter, então, educativo, informativo ou de orientação social. Inclusive, o parágrafo 1º, que está ali embaixo dessa lista do artigo 7º, ele prevê que na publicidade que o município faz, quando tiver esse caráter informativo ou educativo, não pode ter nenhum símbolo ou imagem que caracterize uma promoção pessoal. Não pode usar o dinheiro público para promover uma pessoa, seja um servidor, seja um político, seja o prefeito. Ainda nas vedações do artigo 7º, nós temos no inciso 5, as imunidades de impostos, que o município ele não pode instituir impostos sobre o patrimônio de outros entes públicos, como a União e como o Estado. Não pode instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Os templos religiosos são imunes a impostos, não pagam imposto. Também sobre patrimônio e renda de partidos políticos. E também não pode instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel que é destinado à sua impressão. Muito bem. Depois nós temos no artigo 8º que a prestação de serviços se dá pela administração direta e indireta e também por delegações, convênios, consórcios e concessões. Tem várias formas, então, dos serviços públicos serem prestados. O artigo 9º prevê que os tributos são instituídos em lei municipal e na parte final aqui da lei a gente vai voltar a falar sobre tributos. Vamos ver quais são os tributos que podem ser cobrados aqui pelo município de São Francisco de Assis. Seguimos para a competência. Esse artigo 9º foi inserido na lei orgânica, é por isso que ele tem esse A do lado, porque ele não existia na lei orgânica original e eles incluíram ele depois. Esse artigo 9A, ele traz as competências do município, coisas que cabem ao município. Quer dizer, já que o município ele é autônomo, já que o município não é subordinado do Estado nem da União, tem uma série de coisas que ele vai fazer por conta própria. E essa lista do artigo 9A traz justamente essas 31 atribuições que são do município. É muito importante que vocês façam a leitura do artigo 9A, memorizem as situações que são competência do município, sempre comparando com o artigo 9C. Porque o artigo 9C, ele traz competências que são também do município, mas aí o município vai exercer junto com o Estado e com a União. Então a gente tem no artigo 9A atribuições que são só do município, que é diferente então do artigo 9C. Porque o artigo 9C, ele traz as chamadas competências concorrentes, que vão ser da União, do Estado e do município. São coisas que o município vai fazer, mas ele vai contar com o apoio do Estado e da União. E aqui o município vai se virar por conta própria sozinho. E como é que isso cai em prova? A banca ela vai trazer uma questão dizendo, assinale qual alternativa que é uma competência concorrente.
Aí ela vai copiar 4 incisos do artigo 9º e colocar um do artigo 9º-C. Então tem que conhecer as duas listas e saber comparar. Eu vou ler com vocês as competências concorrentes, para a gente já se familiarizando, e tem uma lógica. As competências concorrentes, elas têm uma lógica, são aquelas coisas que o município não faz sozinho, que não é só o município que vai atuar para garantir. Primeiro a gente tem ali, zelar pela saúde, higiene, segurança, assistência pública e meio ambiente. A gente tem órgãos de todas as esferas atuando nisso. A FEPAM, por exemplo, vai fiscalizar a questão ambiental. A gente vai ter órgãos de saúde do município, também podem ter órgãos estaduais de saúde. A questão de higiene, segurança principalmente, né? A gente vai ter atuação da Brigada Militar, que é um órgão estadual, atuação da Polícia Civil, que é um órgão estadual. Então a gente tem, dentro das matérias do artigo 9º-C, atribuições que não são só da Prefeitura, que não são só do município, que também passam, então, por órgãos públicos estaduais e federais. A segunda alternativa, proteção aos desvalidos, gestantes, maternidade, aqui a ideia do serviço social. E a gente pode ter órgãos do serviço social também de todas as esferas atuando em São Francisco. Promoção do ensino, educação e cultura, isso que a gente sabe, né? Tem escolas municipais e escolas estaduais no município. Também estimular melhor aproveitamento do solo e defesa contra formas de exaustão e erosão. Abertura e conservação de estradas, promoção da defesa sanitária, vegetal e animal, proteção de documentos de valor histórico, artístico, cultural, paisagístico, monumentos e tudo mais. Impedir evasão e destruição e descaracterização de obras de arte. Proteção da juventude contra toda exploração e fatores que possam conduzir ao abandono. Incentivar o comércio, indústria, agricultura, turismo e outras atividades que visem o desenvolvimento econômico. Fiscalização da produção, conservação, comércio e transporte de alimentos. E promoção e execução de moradias populares. Todos esses assuntos, então, podem ser feitos pelo município e também por órgãos estaduais e federais, enquanto que os do artigo 9º-A são competências somente do município. Bom, e aí eu acabei pulando o artigo 9º-B, que prevê que o município, para atender as suas competências, para cumprir as suas funções e atender o interesse local, ele pode também firmar convênios com órgãos públicos. É comum o município ter convênios com o governo federal para receber o repasse de recursos, realizar também parcerias público-privadas, parceria com organizações da sociedade civil por meio de acordo de cooperação, termo de fomento ou termo de colaboração. Tudo isso o município pode, então, realizar também. Bom, o próximo capítulo ele trata dos bens municipais. E aí os bens municipais são todos aqueles que pertencem a algum município de alguma forma, e a banca já cobrou em outro município, no concurso que ela fez, a quem compete administrar os bens do município. Faz sentido, né? É o prefeito, claro, o prefeito administra, a prefeitura administra os bens do município, exceto aqueles que são da Câmara, porque os bens da Câmara são administrados pelos próprios vereadores lá pela mesa da Câmara. Muito bem. E aí o parágrafo 3º do artigo 10, ele proíbe a venda ou concessão ou doação de partes de fração de parques, praças, jardins e largos públicos, salvo os pequenos espaços, né, para venda de revistas, jornais e alimentação. Então não pode pegar a praça lá no centro do município e doar uma parte dela para alguém, ou vender uma parte da praça, não pode fazer isso. Agora pode permitir que tenha lá um lugarzinho para uma banca de revista, que tenha lá um lugarzinho para o cachorro quente, um estabelecimento assim de alimentação. Isso pode colocar numa praça pública. Agora não pode simplesmente doar, vender ou conceder ela. E o artigo 10A, que foi inserido também posteriormente, prevê regras sobre a alienação de bens municipais. O que é alienar um bem municipal? É pegar um bem que é aqui do município de São Francisco e passar para outra pessoa, seja pessoa física ou jurídica. E para vender, então, transferir um bem do município para outra pessoa, tem que ter uma avaliação para saber o valor do bem, tem que ter autorização legislativa, uma autorização dos vereadores, da Câmara de Vereadores, e também tem que realizar uma licitação para que todos que queiram comprar aquele bem tenham oportunidade e quem oferecer o melhor preço vai comprar. O parágrafo 1º, no entanto, prevê situações que é dispensada a licitação. Vai ser necessária autorização legislativa, mas não precisa de licitação. Quando for para doar um bem móvel, quando for para doar um bem imóvel, se o objeto for interesse social, em permutas por outro imóvel que atenda finalidades da administração, por exemplo, a administração quer fazer uma nova sede da prefeitura, e aí só tem um lugar que interessa para ela, que é um terreno que fica justamente ali próximo onde é a prefeitura atual. E aí, como aquele é o único lugar que interessa,
a prefeitura vai dar para o proprietário desse imóvel um outro imóvel público em troca. E aí não precisa licitar, porque ela quer que ganhe aquele que tem o prédio ou o terreno na localização que interessa para a prefeitura. Também a gente tem a possibilidade da dispensa de licitação na venda de ações. Se o município tiver ações na Bolsa de Valores, aí também essa venda de ações não precisa de licitação. Bom, depois nós temos que, preferentemente, a venda ou doação de bens imóveis, o município deve dar a concessão de direito real de uso. Na concessão de direito real de uso, o município ele não vende nem doa o seu imóvel. Ele concede para alguém utilizar. Quer dizer, alguém por um tempo vai usar um terreno que é público e, nesse tempo, vai pagar um valor para o poder público pelo uso. Muito bem. Depois nós temos no artigo 10b que todos os bens imóveis municipais devem ser tombados. Então vai ter um número, né, de tombamento dos bens imóveis, né, registrado em cartório e tudo mais. E os semoventes, que são os animais, e os bens móveis devem ser cadastrados. Geralmente o município coloca uma etiqueta ou uma plaquinha, né, com um número de patrimônio também em cada bem. O artigo 11 prevê que o uso dos bens municipais por terceiros, por pessoas de fora da prefeitura, só pode ser feito por concessão ou permissão. Essa concessão ela é feita por um título precário, ela é temporária, tendo que ser determinado o interesse público e a aprovação pela Câmara de Vereadores. O artigo 11A autoriza a prefeitura a ceder a particulares serviços de máquinas com operadores da prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município. Por exemplo, tem uma máquina agrícola que pertence à prefeitura e está parada. E essa semana ela não vai ser utilizada para nada. E aí um proprietário rural lá precisa de uma máquina com aquelas características e ele vai na prefeitura e pede: será que vocês podem fazer o serviço para mim? Claro que ele vai pagar para a prefeitura, e a prefeitura só vai fazer esse serviço se isso não atrapalhar os serviços normais da prefeitura. Isso é chamado nas prefeituras geralmente de horas-máquina, né? Que as pessoas usam as máquinas da prefeitura por algumas horas, com os operadores, claro, e pagam por isso. Bom, depois nós temos no artigo 11b que os imóveis do município não serão adquiridos para o uso capião. O uso capião acontece quando alguém fica numa propriedade por um tempo sem ninguém contestar, sem ninguém pedir a propriedade de volta. E aí, passado um tempo, é possível adquirir a propriedade dessa forma. No entanto, se alguém estiver numa área que pertence ao município, não importa quanto tempo fique, pode ficar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, que a área não vai se tornar privada por uso capião. O uso capião não é possível sobre imóveis do município. Se é um imóvel particular que alguém está ocupando incontestadamente, pode até adquirir a propriedade com tempo por uso capião. Agora, imóveis públicos, isso não tem como acontecer, a lei não permite. O artigo 12, ele trata da responsabilidade, então, objetiva do Estado, que também está prevista na Constituição Federal, que significa que as pessoas de direito público, que seria o caso da Prefeitura, o município de São Francisco, e as de direito privado que prestam serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em casos de culpa e dolo. Então a ideia é o seguinte: se um servidor da Prefeitura está dirigindo uma máquina, está dirigindo um veículo e causa um dano a alguém, o município vai pagar esse dano. É isso que está dizendo. O município ele responde pelos danos que seus servidores causam. Claro que depois que o município pagou aquele prejuízo que o servidor causou, ele vai fazer uma ação de regresso contra o servidor para apurar se houve culpa ou dolo do servidor. E se ficar comprovado que o servidor teve dolo, quer dizer, intenção de causar o prejuízo, ou teve culpa, não teve intenção, mas por uma negligência, imprudência ou imperícia, o resultado que ele não desejava acabou acontecendo, aí o servidor vai pagar também por isso, vai responder então nesse caso. Muito bem. Depois nós temos ali as obras e os serviços municipais. E nessa parte nós temos que as obras, serviços, compras e alienações são contratados mediante um processo de licitação. Então, quando vai escolher uma empreiteira, fazer uma obra pública, abre uma licitação para escolher. As concessões de execução de serviços são otorgadas por contrato após licitação, e as permissões para execução de serviços também são otorgadas a um título precário. As permissões mediante decreto. Então, concessão de serviços tem que ter licitação e contrato. Quando for uma permissão, aí pode ser só um decreto do prefeito. O artigo 12d prevê que os serviços concedidos ou permitidos são sujeitos à regulamentação
e fiscalização, sob pena de nulidade, cabendo aos executores permanente, utilização e adequação às necessidades do usuário. Então essa é a ideia inicial desse primeiro título aqui da Lei Orgânica de São Francisco de Assis. Avançamos agora para o título 2, que é um dos mais cobrados em prova, e nesse curso a gente vai deter maior parte do nosso tempo estudando esse título, que trata da organização dos poderes. Vamos falar primeiro sobre o poder legislativo, que tem muita coisa para a gente conversar, e depois vamos falar sobre o poder executivo. Então vamos começar falando sobre o poder legislativo. Como a gente sabe, o poder legislativo é a Câmara de Vereadores, enquanto que o executivo é a Prefeitura. Então vamos ver as regras de funcionamento da Câmara de Vereadores primeiro. Temos no artigo 13 que o poder legislativo, como a gente sabe, é exercido pela Câmara Municipal e vai funcionar também de acordo com o regimento interno. A Câmara tem um regimento interno com as suas regras próprias de funcionamento. Claro que o regimento interno da Câmara, ele vai obedecer todas as regras que a gente vai ver aqui. A diferença é que ele é mais completo, ele é maior do que esta lei. Bom, o artigo 14 prevê o período de reuniões da Câmara. E em São Francisco de Assis, isso muda de um município para o outro, cuidado, se tu já fez concursos em outras prefeituras, cuidado que esses prazos todos que a gente vai ver aqui mudam de um lugar para o outro. Então a gente tem aqui que a situação aqui esse prazo aqui, em São Francisco de Assis, ele vai ser de 1º de março a 31 de dezembro. Ou seja, em janeiro e fevereiro não tem sessão da Câmara de Vereadores. A Câmara de São Francisco ela se reúne de 1º de março a 31 de dezembro e eles têm 2 meses de férias. É isso que está dizendo o artigo 14. Se a banca trouxer qualquer período diferente desse, está errado. Então, a Câmara funciona de 1º de março a 31 de dezembro, independentemente de convocação. E nesse período, então, de março a dezembro, ela vai ter uma sessão por semana, no mínimo, conforme o parágrafo 2º ali do artigo 14. Depois nós temos no artigo 15 que no primeiro ano de cada legislatura, atenção, legislatura é um mandato de 4 anos, no primeiro, então, dos 4 anos do mandato, aí a Câmara vai se reunir no dia 1º de janeiro. Nos outros anos não tem sessão no 1º de janeiro. No primeiro ano tem, porque no 1º de janeiro eles dão posse para os vereadores, que foram eleitos no mês de outubro, né? Para o prefeito e para o vice também, e aí a Câmara vai eleger a sua mesa. A mesa da Câmara é o presidente, vice-presidente, secretário da Câmara, eles são eleitos então em 1º de janeiro. Bom, aí também vão eleger a comissão representativa e as comissões permanentes, e aí entra em recesso. A comissão representativa é uma comissão de vereadores que fica à disposição da Câmara mesmo durante o recesso. Então, se precisar da Câmara de Vereadores em janeiro ou fevereiro, é possível chamar essa comissão representativa e, se for necessário, fazer uma convocação extraordinária dos vereadores. Bom, nós temos então no artigo 16 a duração do mandato da mesa. A mesa, então, que vai administrar a Câmara e conduzir as sessões é formada pelo presidente, vice-presidente, secretário, que são vereadores, que são eleitos dentre eles. Então o povo vai lá e escolhe os seus representantes, os vereadores. Aí os vereadores que foram eleitos se reúnem no dia 1º de janeiro e elegem uma mesa para um mandato de 2 anos. Depois de 2 anos de mandato, eles têm uma nova eleição interna para definir a mesa dos últimos 2 anos. Então nós temos a cada mandato, a cada legislatura de 4 anos, nós temos 2 mesas, uma para os 2 primeiros anos, outra para os 2 últimos anos. Muito bem, o mandato da mesa então ele é de 2 anos e é vedada, é proibida a reeleição para o mesmo cargo na mesma legislatura. Então a gente tem lá uma legislatura de 4 anos. Nessa legislatura de 4 anos, quem for presidente nos 2 primeiros anos não pode ser presidente nos 2 últimos anos. Essa é a ideia, não pode ser reeleito para o mesmo cargo na eleição seguinte. Muito bem. Depois o artigo 17 fala sobre a convocação extraordinária da Câmara. O que é convocação extraordinária? É chamar a Câmara para funcionar fora daqueles dias normais de funcionamento dela. Porque o período normal de funcionamento dela vai ser de 1º de março a 31 de dezembro, como a gente viu. E aí, se precisar de reuniões extras durante esse período, ou até mesmo convocar a Câmara em janeiro e fevereiro, é possível fazer a convocação extraordinária. Só que só pode fazer a convocação extraordinária o presidente da Câmara, ou a maioria absoluta dos vereadores, ou a comissão representativa, que é aquela comissão de vereadores que funciona durante o recesso, ou o prefeito.
Muito bem, aí nessa sessão extraordinária, eles só vão deliberar da matéria da convocação. E a convocação dos vereadores tem que ser pessoal e expressa para participarem dessa sessão extraordinária. O artigo 18 ele traz as regras sobre as votações aqui na Câmara. E aí nós temos então que, salvo disposição em contrário, o quórum para deliberações da Câmara vai ser de maioria simples, presente no mínimo a maioria absoluta dos vereadores. Bom, a gente vai ver logo a seguir no artigo 27 que a Câmara ela tem aqui 11 vereadores. Então eu vou explicar para vocês o que é maioria usando esse número de 11 vereadores que está previsto aí na lei orgânica, certo? Então vamos lá. Sendo 11 vereadores, as deliberações podem ser por maioria simples, por maioria absoluta, ou por maioria qualificada de 2/3. Muito bem. A maioria simples, ela é igual a mais da metade dos vereadores que estiverem presentes na votação. A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores. Enquanto que 2/3 vai ser 2/3 do total. Muito bem. E quanto vai ser então a maioria absoluta? A maioria absoluta sempre vai ser mais da metade de 11, que dá 6, né? Então eu sempre vou precisar de 6 votos para ter a maioria absoluta, 6 vereadores. A maioria de 2/3 não dá um número exato, né? Se fossem 12 vereadores, daria 8 votos, né? Como são 11, a gente arredonda para cima, então eu vou precisar de 8 votos para ter 2/3, porque se eu tiver 7 votos eu não chego a ter 2/3. Eu preciso então de 8 votos então para aprovar algo por 2/3. E a maioria simples? Bom, aí depende, né? Depende de quantos vereadores estão presentes na sessão. Porque se hoje estão os 11 vereadores presentes, a maioria simples vai ser de 6 votos também. Agora, se tiverem, por exemplo, só 8 vereadores presentes na sessão, com 5 votos eu já tenho a maioria simples. Se estiverem 6 vereadores presentes, com 4 votos eu já tenho a maioria simples. Então essa que é a ideia da maioria simples. Então o que a gente pode perceber aqui? O mais fácil que tem é aprovar algo por maioria simples. Porque com maioria absoluta sempre vou precisar de 6 votos. Com maioria simples pode ser que eu precise de 4 ou de 5 votos, ou mesmo de 6, dependendo de quantos estiverem presentes. E o mais difícil é aprovar por 2/3. Então, quando a lei orgânica quer maior atenção dos vereadores, ela pede 2/3. Quando ela quer uma atenção também importante, ela pede maioria absoluta. Quando ela não disser que é por 2/3 ou por maioria absoluta, significa que é por maioria simples. A regra geral é que as deliberações, as decisões da Câmara são tomadas por maioria simples. E a presença tem que ser da maioria absoluta. Como assim? Eu só posso colocar algo em votação, em qualquer sessão da Câmara, se estiverem presentes a maioria absoluta, ou seja, 6 vereadores. Se tiver só 5 vereadores presentes, não se vota nada. Tem que ter 6 vereadores para que possa ser votado. Então a presença mínima é a de maioria absoluta. E a votação, salvo quando a lei diga em contrário, a votação vai ser por maioria dos presentes. A não ser quando a lei diz o contrário. E a lei diz o contrário nos artigos 19 e 20. O artigo 19 vai dizer as matérias que vão precisar da maioria absoluta. E o artigo 20 vai nos dizer as matérias que precisam de 2/3. E claro, isso cai muito em prova. A banca vai te perguntar na hora da prova o que é aprovado por maioria absoluta ou o que é por 2/3. Tem que saber distinguir as situações aí previstas nos artigos 19 e 20, que é o que a gente vai ver agora. O artigo 19, então, prevê que depende da maioria absoluta, não só da presença e do voto, também da maioria absoluta. Vai precisar sempre de 6 votos, então, para aprovar. Primeiro, criação, alteração e extinção de cargos e funções na Câmara de Vereadores e fixação dos vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara. Então, para criar cargos na Câmara, para dar aumento para os servidores da Câmara, precisa da aprovação da maioria absoluta dos vereadores.
Segundo, autorizar créditos especiais, abertura de créditos adicionais durante o ano, quando além do previsto no orçamento, o município precisa gastar um pouco mais do que o previsto. Terceiro, reapresentação do projeto de lei rejeitado. A gente vai estudar na próxima aula, já no próximo vídeo, que o projeto de lei, quando ele for rejeitado, ele só pode ser apresentado de novo no mesmo ano se tiver a maioria absoluta dos vereadores, se tiver 6 vereadores desde o começo. Quarto, rejeição de veto de projeto de lei aprovado. Quando um projeto de lei for aprovado, ele vai para o prefeito, que pode sancionar ou vetar, e os vereadores podem derrubar, rejeitar o veto do prefeito por maioria absoluta. Então, rejeição de veto, maioria absoluta. Também, aprovação de lei de autorização para admissão de servidores temporários, aqueles contratados por prazo determinado, também por maioria absoluta. Por outro lado, o artigo 20 traz matérias que eu preciso ainda de mais votos, que eu preciso de 2/3, então eu vou precisar de 8 votos para aprovar essas matérias, essas que provavelmente vão ser mais exploradas em prova. Quais são elas? Aprovação da emenda à lei orgânica. A gente também vai estudar no próximo vídeo como funciona o processo de elaboração e discussão de emendas à lei orgânica, que são alterações ou acréscimos a esta lei orgânica que a gente está estudando. E para isso vai precisar sempre do voto de 8 vereadores, né, de 2/3 dos vereadores. Também, rejeição do parecer prévio pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, todo ano, ele faz um parecer prévio sobre as contas do prefeito, recomendando para a Câmara que aprove ou que reprove as contas. Pois bem, quem decide, quem julga as contas do prefeito não é o Tribunal de Contas, é a Câmara de Vereadores. E se a Câmara de Vereadores não quiser seguir a recomendação do Tribunal de Contas, ela vai precisar de 2/3 dos votos também. Então, para não seguir a recomendação do Tribunal de Contas, para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, precisa de 2/3 dos votos. Também, julgamento dos políticos, né, para cassar mandato do prefeito, vice-vereadores, nos casos previstos em lei, também é por 2/3. Pedido de intervenção no município, se pedir para o Estado intervir no município por algum motivo. E também a desafetação e autorização de venda de bens imóveis do município. Para tirar um imóvel, então, de um serviço público do município e colocar ele à venda, também vai precisar da aprovação de 2/3 dos vereadores. Muito bem, e no artigo 21, nós temos aquelas matérias em que o presidente vai votar. Porque o presidente da Câmara, ele que é um dos vereadores, que é eleito no começo do mandato, para um mandato de 2 anos, como a gente viu, e depois tem que trocar, esse presidente, ele vai presidir as sessões, ele vai conduzir as votações, ele vai dar palavra para o vereador, vai dar palavra para o outro, vai pedir para um votar, pedir para o outro votar, e ele fica lá então na mesa, à frente dos demais, coordenando os trabalhos. E em regra ele não vota. Até para ele manter a ordem da sessão, ele não vota. No entanto, tem 3 situações aqui que o artigo 21 prevê que ele vai votar. Inclusive eu fiz um mapinha mental aí na nossa apostila sobre isso. Voto do presidente. Vai acontecer então, somente vai votar quando houver empate. Se tiver empatada a discussão, ele vota para desempatar. Também naquelas matérias que exigem aprovação por maioria absoluta ou por 2/3, ele também vai votar nessas matérias, já que é mais difícil, né, alcançar esses votos do que na maioria dos presentes. E também nas votações secretas. Se for votação secreta, o presidente também vai votar. Depois nós temos no artigo 22 que as sessões da Câmara são públicas e o voto ele é aberto, então em regra o voto não é secreto, salvo quando a lei orgânica diga que o voto é secreto. E a participação popular ela é feita na Câmara por meio da tribuna livre, que é uma oportunidade que a comunidade vai se manifestar perante os vereadores. Está lá no regimento interno todo o funcionamento dessa tribuna livre. Depois o artigo 23 nos traz ali que as contas do município elas devem ser encaminhadas simultaneamente para a Câmara de Vereadores e para o Tribunal de Contas até o dia 1º de março do ano seguinte. Então, todo ano, até o dia 1º de março, o prefeito presta as contas do ano anterior. As contas ficam à disposição de qualquer contribuinte pelo prazo de 60 dias. Aí o artigo 24 prevê ainda que anualmente, todos os anos então, dentro de 60 dias a contar do início do período legislativo, que começa quando a Câmara começa a trabalhar, no dia 1º de março, ali dentro de 60 dias o prefeito vai comparecer à Câmara, vai visitar a Câmara de Vereadores, para informar nessa sessão como que estão os assuntos do município. O artigo 25 prevê também que a Câmara, nesse trabalho que ela tem de fiscalizar a Prefeitura, ela pode convocar vereadores para comparecerem, convocar vereadores não, a Câmara tem vereadores, convocar secretários do município, né, convocar secretários municipais
para comparecer e prestar informações. Nesse caso, o parágrafo 2º prevê que 3 dias úteis antes de comparecer, os secretários devem já mandar por escrito, então, uma síntese das informações requeridas. O artigo 26 ainda prevê que a Câmara pode criar a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito é uma comissão com alguns dos vereadores que vai ter por função investigar algum fato determinado por um prazo certo, alguma irregularidade que se tem ciência na prefeitura, se monta a CPI e ela vai investigar. O que eles perguntam na tua prova sobre isso é quantos vereadores são necessários para criar uma CPI. Para criar uma CPI em São Francisco de Assis, é necessário o requerimento de pelo menos 1/3 dos vereadores. E concluímos essa primeira sessão aqui do Poder Legislativo com o número de vereadores, que também cai bastante em prova. E a Lei Orgânica traz no artigo 27, então, a quantidade de 11 vereadores, então, aqui no município, certo? Muito bem, pessoal. Com isso concluímos aqui o primeiro vídeo do nosso estudo. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo falando sobre os vereadores, concluindo, então, aqui o estudo do Poder Legislativo e avançando para os demais conteúdos aqui da Lei Orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo.